Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e cuidando das pessoas que vocês amam. A aula de hoje é do terceiro ano do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental 2. O livro do terceiro ano é o mesmo, é o livro da Quinteto, e o livro, Contato História, e o livro Araribá Mais, do nono ano do ensino fundamental, tá? Então a aula de hoje é baseada nessas duas obras didáticas. Tanto uma quanto a outra é o capítulo 3, porém, no terceiro ano é apenas a parte que corresponde ao assunto de hoje, que é um assunto muito complicado para nós, professores de história, principalmente aqueles que são mais sensíveis à história humana, que é as grandes guerras, especialmente a Primeira Grande Guerra Mundial. Por que é tão complicado? Por que é tão chato? Porque é uma sensação de desumanidade muito grande. E isso me incomoda e eu espero que incomode a todos vocês. Porém, entendemos a importância de analisar esse contexto histórico, analisar esses fatos históricos, para que esses fatos, essas situações, nunca mais volte a acontecer. Não há certeza, mas a ideia, a perspectiva dessa análise é para que a gente possa compreender de maneira simbólica, interessante e historiográfica tudo que envolve a Primeira Guerra Mundial, uma guerra totalmente desnecessária. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a um contexto do final do século XIX e o início do século XX. Eu vou falar um pouco mais sobre o contexto histórico no próximo slide. Antes, eu quero recitar para vocês um poema que eu achei bastante pertinente. Me desculpem, gente, a questão linguística. Na aula de hoje vai aparecer muitas palavras, ou em inglês ou em alemão, e aí a minha pronúncia pode não ser a mais correta. Então, já por favor, me perdoem, eu tenho essa dificuldade com relação à pronúncia. Mas é do George Trakl, tá certo? Ele é um jovem alemão que vivenciou ali a situação da Primeira Guerra Mundial. Ele trabalhou na parte da farmácia e aí, infelizmente, ele acabou cometendo suicídio, mas antes de cometer o suicídio, ele construiu algumas cartas, algumas poesias bem interessantes, bem pertinentes, e dentre algumas das poesias, analisada por Laura Monsburger, em seu artigo Jorge Trakl, um romântico em tempos de guerra, publicado em revista. Ela traz aí a tradução de uma das suas poesias, uma das suas obras, e eu queria recitar para vocês, para a gente abrir essa situação, colocar vocês nesse momento, sabe, nessa sensação histórica do início de guerra. Vamos lá. Ao entardecer, ressoam nas florestas outonais armas mortíferas, nas planícies douradas e lagos azuis. Por cima o sol, mais sombrio rola, a noite envolve guerreiros em agonia. O lamento selvagem de suas bocas deslaceradas, mas, quietas no fundo dos prados, se envoltam nuvens vermelhas, onde mora um Deus enfurecido, o sangue vertido, frieza lunar. Todas as vias desembocam em negra putrefação, sob ramagens douradas da noite e estrelas, oscila a sombra da irmã pelo mundo bosque, para saudar o espírito dos heróis, as cabeças que sangram
e baixinho soam nos juncos as flautas escuras do outono. Ó orgulho luto! Vós, altares de bronze, uma dor violenta alimenta hoje a chama ardente dos espíritos, os netos não nascidos. Bom, gente, e aí eu fiz particularmente algumas análises sobre o eu lírico, sobre a questão poética, e algumas me chamaram muita atenção. A gente percebe que ele consegue fazer um enlace entre a situação humana que estava acontecendo e a própria natureza, né? Quando ele fala assim: a noite envolve os guerreiros em agonia. É um relato da situação, é um visto da situação. Ele consegue representar de maneira poética aquela situação de agonia vivenciada por ele, observada por ele. O baixinho soa nos juncos, os flautas escuras de outono, ó orgulho luto. E aí ele faz um julgamento sobre a própria perspectiva de guerra, né? Vale lembrar que essa é uma interpretação minha. Você também pode fazer uma interpretação sua sobre essa poesia. Para saudar os espíritos dos heróis, as cabeças que sangram. Enfim, nós temos muitas situações: frieza, sangue vertido, nuvens vermelhas, como se quisesse dizer assim, é tanto sangue derramado, né, que evapora e se transforma em nuvens vermelhas. Essa é um alírico trágico, cruel, mas muito singular a situação da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, quis trazer esse texto aí para adentrarmos nesse assunto de maneira poética, mas também de maneira muito sincera, muito honesta, tá? E muito humana. A gente precisa fazer uma visão muito humana sobre essa relação, sobre essa situação, tá certo? Vamos lá. Vamos contextualizar o século XIX e início do século XX. Bom, gente, nós já estamos em uma fase, no final do século XIX, em que fortalece muito a neocolonização. Professor, o que é a neocolonização? Neo, toda vez que aparece o prefixo neo, significa novo. É uma nova forma de colonizar. Como assim? Antes a colonização era muito baseada em eu cheguei aqui, me fixei aqui, escravizei as pessoas, suguei o que eu pude sugar, né? Abusei do que eu pude abusar e fica por isso mesmo. Agora não, com a perspectiva da industrialização, com o crescimento da burguesia, com o crescimento das indústrias, esses países, especialmente os países europeus, e aí a Primeira Guerra Mundial parte muito da Europa para o mundo, tá? Não é do mundo para a Europa. E aí, partindo dessa situação, são países que estão em processo muito grande de industrialização, a ascensão muito forte do capitalismo. Então, essa neocolonização agora é o seguinte: por exemplo, nas colônias britânicas, eu continuo, né, ainda tenho minha colônia, mas agora não é uma situação de escravização, entre aspas, né? A gente sabe que muitas das vezes trocou apenas o nome de escravo para o proletariado. Isso é uma análise muito profunda. Acho que quem quiser se aprofundar pode ler um pouco mais sobre Karl Marx, e a própria corrente do marxismo, né, o materialismo histórico. Quem quiser pode se aprofundar um pouquinho mais, mas a ideia é justamente essa: é que você tenha um local que você tenha o controle sobre ele, que você explore, mas também se transforme em um local de comércio, de venda. Então, sei lá, supondo que eu sou um rei e tenho um determinado território. Eu, além de pegar, por exemplo, ferro, que era muito comum para a construção das máquinas no século XIX, eu, além de pegar esse ferro e construir minhas máquinas, eu levo minhas máquinas para esse lugar e vendo. Porque agora não são escravos, são pessoas que recebem dinheiro. Pessoas que recebem dinheiro, elas vão ter necessidades. E dentro dessas necessidades, a alimentação, né, esse uso desse, entre aspas, equipamento feito de ferro. Então não é somente um lugar de exploração, agora é um lugar de comércio. E aí, gente, é o seguinte: quanto mais colônias você tiver, quanto mais espaço você puder ocupar, maior a sua riqueza. E aí começa uma ideia que nós chamamos, vamos discutir um pouco mais adiante, de imperialismo.
construção realmente de um império. Bom, vamos seguir aí o roteiro. Bela Época, ou Bela Época no português bem simples. Bom, gente, a Bela Época é esse período de tempo entre 1880 até o 1914. Ela é marcada, gente, ela é chamada de Bela Época não é por um acaso. É pelo seu desenvolvimento tecnológico, é pela situação de paz que se encontrava o mundo, prosperidade que se encontrava o mundo, o desenvolvimento das artes, tudo isso envolve essa época muito brilhante. Apenas um detalhe deixa essa bela época não tão bela assim, que é a guerra franco-prussiana, como vocês estão vendo aí, aconteceu entre 1870 e 1871, entre a França e a Prússia. A região da Prússia, gente, é uma região pertencente ali ao que podemos chamar de Império Germânico e que depois passou a ser chamado de Alemanha. Unificou-se e passou a ser chamado de Alemanha, tá? E aí, dentro desse conflito, a Alemanha vence a França e recolhe da França um território que era rico em ferro. E lembrando, na época o ferro era essencial, a matéria-prima essencial para a construção de máquinas, que é a região da Alsácia-Lorena. Então, começa aí, nessa situação, a gente já percebe que a França se transforma em um inimigo comum para a Alemanha, sabe? A França começa a não bater. Sabe aquela ideia Brasil e Argentina? Pronto. Basicamente, fazendo uma analogia bem simples, é essa a ideia. Bom, cresce também na Europa os movimentos nacionalistas, e aí eu destaco o pan-germanismo, que acabou comungando na criação do território alemão. Vale lembrar que a Alemanha é um dos últimos países na Europa, nesse contexto do século XIX, a ter seu território demarcado. Isso dificultou muito seu processo de colonização de outros territórios, né, pela briga ainda interna. E aí é chamado de pan-germanismo, né, que seria a junção, a união dos povos germânicos, né, que vivia aí no que eu posso dizer região norte, nordeste da Europa, tá certo? E aí, século XIX se destaca pelo que já falei, que é o imperialismo. O imperialismo é o avanço das suas terras, né? Então, a França avançou sobre, especialmente, o continente africano, Portugal, Espanha, os principais países que adentraram em África, no continente africano, foi a Inglaterra, a França, a Bélgica, nós temos aí territórios que pertencem a Portugal, enfim. Além dessas regiões, tem ali regiões na Ásia, regiões aqui na América, inclusive até hoje tem a Guiana Francesa, que é uma região que ainda depende administrativamente da França, né? Então são colônias, essas colônias foram importantes, como eu já expliquei anteriormente, para esse processo de desenvolvimento econômico. Começa uma situação de paz armada. Veja como é uma expressão muito incoerente, né? Paz e arma são duas palavras que não combinam. Não combinam mesmo. Porém, os historiadores usam essa expressão para dizer que era forjado, era fingido uma paz, mas que todas essas nações, com essas ideias imperialistas, já estavam se organizando para uma possível guerra. E aí, minha filha, a construção de armas extremamente mortíferas, como foi relatado no poema anterior, né? Dentre elas podemos citar a metralhadora, né? Gases venenosos, que inclusive são até hoje condenados pela Organização das Nações Unidas. Em nenhum conflito se pode usar armas químicas, né? Pelo menos não para os países que fazem parte da ONU, né? Mas essas armas químicas foram usadas na Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Outra situação, né, anterior à guerra é o conflito dos Balcãs. A região dos Balcãs ali é mais ou menos na parte sudeste, sul-sudeste ali da Europa. É uma região, gente, que fica espremida entre a Rússia, entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E aí tinham vários povos, chamados povos eslavos, que viviam por ali, né, croatas, bósnios, sérvios e tudo mais, que viviam sob o domínio
do Império Turco Otomano, tá? E aí, motivados pela Rússia, motivados pelo Império Austro-Húngaro, criou-se uma ideia de construir sua independência, e assim foi feito. Então, alguns países, entre eles a Sérvia, Montenegro, Romênia, conseguiram a independência, ainda no finalzinho do século XIX, do Império Turco Otomano, tá? Essa independência era muito querida pela Rússia, porque a Rússia também, gente, tinha uma pretensão de construir um corredor que chegasse até o mar Mediterrâneo. Então ela acaba ajudando, mas, gente, ninguém dá um ponto sem um nó. Já ouviram falar nesse ditado? Ninguém faz um favor se não estiver esperando por alguma outra coisa, né? Então, assim como também o Império Austro-Húngaro pensava muito nas terras que pertenciam à Bósnia-Herzegovina. Consegui. Treinei tanto, ainda travei. E aí a Sérvia, interessante que a Sérvia quis essa terra. Pretendeu essa terra porque a Sérvia pensava em uma grande Sérvia, aumentar seu território, se transformar em uma região forte, economicamente falando, politicamente falando, mas não conseguiu, porque, se não me falha a memória, em 1901, o Império Austro-Húngaro anexou essa região aí da Bósnia, então criou-se um certo conflito. É tanto que dentro da Sérvia criou-se grupos políticos militares que eram extremamente opositores ao Império Austro-Húngaro, de querer realmente essa terra e lutar, disposto a lutar contra o Império Austro-Húngaro, né? Mesmo a Sérvia sendo muito inferior ao Império Austro-Húngaro. Por fim, não menos importante, a Conferência de Berlim de 1884 e 1885. O que foi, professor, essa conferência? Essa conferência, como vocês sabem, foi feita em Berlim, na Alemanha. E aí a ideia é repartilhar a Grécia. Aliás, repartilhar, desculpem, o continente africano. Né? Criar uma partilha do continente africano. Existia sim uma ideia, uma vontade do Império Austro-Húngaro, da Itália e da Alemanha, sobretudo, fazer uma nova partilha da África para que esses países pudessem ter partes maiores em África, já que a Inglaterra tinha grande parte desse território. Bom, a conferência aconteceu, mas infelizmente o que a Alemanha esperava não ocorreu. Ou seja, quem colonizou, colonizou. Quem não colonizou, entre o século XV, XVI, XVII, perdeu. Fica com o que tem, né? E isso criou um desgosto muito grande. E esse desgosto foi perceptível por todos. Por isso, aí a gente volta à paz armada. Por isso eles começam a se programar para um conflito. Porque estava na cara que a situação não estava boa. Vale lembrar a vocês, gente, que a Alemanha estava num grande processo de industrialização. Um grande processo de industrialização. Então ela era uma grande rival, não só para os países europeus, mas também do outro lado do oceano para os Estados Unidos. Era nítida essa força de vontade alemã, tá? E aí a Alemanha, a gente cria posteriormente uma aliança chamada Tríplice, né? A Tríplice Aliança, que envolve o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, né? Depois o Império Turco-Otomano acaba adentrando essa tríplice e em 1915 o Reino da Itália sai da Tríplice Aliança e vai para outra tríplice, que é essa que está aí, chamada Tríplice Entente, que corresponde à Rússia, à França e Grã-Bretanha. Depois outros países também vão se anexando. É o caso dos Estados Unidos, que a gente vai falar muito mais adiante. É o caso do Brasil, é o caso do Japão, tá certo? E alguns países na Europa, em meio a esse conflito de guerra, ficou neutro. Se assim podemos chamar de neutros. Bom, gente, vamos agora analisar esse mapa, aqui ao meu lado. É um mapa dessa região da Europa em 1914. Eu quero chamar a atenção para duas situações. Lá embaixo, né, nesse verde mais
lodo, tem o Império Turco, o Império Turco Otomano, e aí tem as regiões já independentes, entre elas a Bulgária, Sérvia, Romênia, né? Montenegro. Essa região ali acima de Montenegro era a Bósnia que o Império Austro-Húngaro queria e a Sérvia também queria, mas que ficou com o Império Austro-Húngaro. Então a Sérvia não conseguiu ter essa região que iria dar a ela, né, o acesso ao mar Mediterrâneo, tá? E aí em cima, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é essa parte aí onde está a França nesse verde, o Império Alemão, já depois de ter o pan-germanismo, já tudo unido. Essa região que está aí em cinza, listrado, é a região que depois da guerra, né, franco-prussiana acabou sendo anexada à Alemanha. É a região que a França contestou veemente e que criou uma situação de amargura, né, de tensão entre esses dois países após a guerra, ok? Bom, mas para tudo tem um estopim, tá? A guerra também teve seu estopim. O estopim, gente, muitas das vezes, de maneira errônea, algumas pessoas pensam que a guerra começou por causa disso. Não foi por causa dessa situação, né? Como eu já falei anteriormente, teve situações anteriores que já fazia com que a guerra fosse acontecer. Precisava só de um pequeno empurrão, e o pequeno empurrão chegou em junho, em 28 de junho de 1914, ou seja, uns 3 dias atrás, após a criação desse vídeo, que foi o assassinato do arquiduque. Ele era o arquiduque e também o próximo no trono do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, e sua esposa Sofia, em Sarajevo, capital aí da Bósnia, em 28 de junho de 1914. Bom, segundo os relatos historiográficos, nesse dia ele foi a uma situação política, né, em questões de acordos políticos, e ao sair desses acordos, né, ele ia passando na rua, né, e aí um jovem sérvio, né, associado aos movimentos militares sérvios que pretendiam aquela região de ser anexada à Sérvia, acabou atirando e matando os dois, né, a esposa e o Francisco Ferdinando, representado aí na figura número 1. Vai lembrar que essa é uma figura, não é uma fotografia, tá certo? É só uma representação figurativa, imagética da situação, tá? Bom, com a morte do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro colocou sanções muito fortes para a Sérvia, que não foram, né, bem recebidas pelos sérvios. E aí, um mês depois, em 28 de julho de 1914, aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí, gente, não sei se vocês lembram na minha fala da ideia da Rússia em construir um corredor que chegue ao mar Mediterrâneo. E aí, obviamente, esse corredor possivelmente poderia passar pela Sérvia ou poderia passar pelo Império Austro-Húngaro. Então, como existe um diálogo interessante entre Rússia e Sérvia, o que foi que aconteceu? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia defende a Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Ao fazer isso, a Alemanha declara guerra à Rússia e aí começa todo esse bolo. A Tríplice Aliança vão se aliar e declarar guerra às pessoas, os países, melhor dizendo, associados à Tríplice Entente. Então, a partir do 28 de julho, com essa situação, começa a crescer essa grande guerra mundial, tá certo? Vamos lá sobre a situação da Grande Guerra. Quando houve essas declarações de guerra, a Alemanha colocou em xeque um plano chamado Plano, acho que é Smith-Stiplin, alguma coisa semelhante a isso, né, gente? Vamos lá.
dando continuidade. E aí, o que significaria, professor, esse plano? Gente, esse é um plano muito estratégico de combate rápido. Tem que ser muito rápido. Por quê? Porque observe o mapa aqui um pouco abaixo da minha pessoa. A Alemanha fica na região estratégica. De um lado você tem a Rússia, do outro lado você tem a França. E praticamente no norte, noroeste, você tem a Inglaterra. Então você tem inimigos em cima, dos lados, embaixo ainda tem o poder que pode vir a chegar da Sérvia. Então você tinha uma preocupação dos lados e do seu norte. Então você precisa derrubar um o mais rápido possível para que você possa se concentrar em outro. Então eles pensaram, vamos derrubar logo a França, porque nós já derrubamos ela uma vez, né? Estou aí, gente, grifo meu, tá? Interpretação minha. Vamos derrubar a França, a gente já ganhou dela uma vez, e aí depois a gente briga com a Rússia para ver como é que vai dar, como é que vai acontecer a situação. Porém, para chegar na França, eles acharam necessário passar pela Bélgica, que até então estava neutra, né? Mas que acabou sem querer entrando na guerra porque a Alemanha invadiu seu território. Porém, os alemães não esperavam que a Bélgica iria resistir tanto, e resistiu. O povo belga, né, os soldados belgas resistiram bastante, inclusive criaram táticas de guerra bem pertencentes à época, que é, por exemplo, explodir estradas, explodir pontes, tudo que pudesse dificultar o avanço do exército alemão. Porque o exército alemão, gente, queria chegar na França, especialmente em Paris, capital francesa, o mais rápido possível, que não dê tempo para o exército francês se organizar. Como a Bélgica sustentou por um determinado tempo, né? Depois foi derrotada, mas foi o tempo suficiente para que a França se organizasse o exército. Essa primeira situação de conflito é chamada de guerra de movimento. É o movimento do exército. Uma parte do exército vai para um canto, uma parte vai para outro, né? Os navios navios submarinos vão tentando alcançar a Inglaterra se defende, então essas guerras são chamadas de guerra de movimento. Depois da guerra de movimento, ela vai se intensificar nas chamadas guerras de trincheiras. Essa é a parte mais triste para mim, enquanto pessoa, enquanto professor de história, sobre o conflito da Primeira Guerra Mundial. Porque a vida nas trincheiras, como vocês estão vendo aí nessa imagem, figura número 2, era muito, muito, muito ruim. Eram espaços extremamente insalubres, pequenos, né, desumanos, espaços que não dava. As situações eram muito, muito, muito adversas, muito complicadas, porque você criava uma faixa, né, escavava o chão, criava uma faixa. O seu inimigo estava lá do outro lado de frente e a ideia é ganhando território. Você vai ganhando território, e vai invadindo cada vez mais o território alheio, ou você é derrotado e retorna os seus territórios já conquistados, né? É uma guerra realmente por terras, por fronteiras, que são simbolizadas pelas trincheiras. Então, assim, existiam táticas de como destruir essa trincheira, seja escavando, colocando bomba, né? De várias formas, e acho que uma das formas que chamam bastante atenção é o combate às tropas que vinham para auxiliar no que tange a situação de alimentação, farmácia. Então, eles mesmo que provocassem um suicídio, mas eles sempre atacavam os carregamentos de alimentos. Então, as pessoas passavam muita fome, muita fome, muita fome, ao ponto de, por exemplo, beber várias vezes a própria urina, né, colocada no chapéu, bebe várias vezes a própria urina, porque não tinha água potável, né? Então, comer rato, por exemplo. Enfim, gente, eu não gosto nem de adentrar muito nessa situação. Quem tem curiosidade, quiser avançar um pouco mais sobre isso, vale a pena. Mas já digo logo, prepare o estômago, porque realmente são coisas muito, muito, muito ruins, muito chato. Tá certo? Bom, para sintetizar, ou pelo menos para trazer para vocês uma noção de como foi essa situação nas trincheiras, eu trago agora um depoimento
né? Foi colocado num livro que eu acabei trazendo, que é um depoimento do Rodolfo, acho que é Bardek ou Birden. Ele é um oficial do exército alemão e ele narrou, ele sobreviveu ao conflito e narrou como era a vida nas trincheiras, tá certo? E aí eu vou ler para você esse texto de depoimento, preste atenção nos detalhes. O campo de batalha é terrível. Há cheiro de azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano e nos campos de nabo em crescimento. Um pequeno veio de água corre através da trincheira e todo mundo usa a água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com o inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langemark, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs, caindo sobre o cemitério, provocam uma terrível ressurreição. Então, por esse trecho, dá para entender o quanto foi uma situação, um contexto agonizante e terrível, tá? Mais uma vez terrível sobre a situação dessa Primeira Grande Guerra Mundial. Porém, para poder amenizar um pouco o nível da aula, né, não deixar a energia tão pesada, eu trouxe essa situação aí, né, entre aspas, pelada, em, acho que é Vonvergen, na Bélgica, em 1914. Deixa eu falar para vocês. Quando chegou, muitas pessoas acabam relatando que talvez não imaginavam que essa guerra fosse tão duradoura e ninguém estava esperando, né? Alguns países, inclusive, tinha sido há pouco tempo que o alistamento tinha sido obrigatório, mas antes talvez nem fosse mais obrigatório. Então tudo acaba sendo para uma geração mais jovem, como essa representada aí nessa imagem, perceptível aí na imagem, algo muito novo, né? E aí, no Natal de 1914, entre os dias 24 e 26, como vocês sabem, é uma data festejada por pessoas cristãs, né? Por representar o nascimento de Jesus Cristo. E aí houve algumas situações em que as pessoas de trincheiras rivais mostraram o que nós chamamos de hoje de empatia, né? Ou algumas ações que podemos dizer humanas. Várias. A que eu queria chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção e trouxe para vocês foi essa pelada aí. Então, soldados alemães e soldados britânicos, eles acabaram entrando em uma pelada feita com bolas improvisadas. Então, percebe uma situação de conflito, eles param, fazem a pelada, acabam entrando em comunicação, se divertem de alguma forma daquela situação cruel e muito pesada, muito insensível, e param para jogar uma bolinha. Acho que eu quis muito chamar a atenção. O site que está aqui abaixo da figura, ele traz outras situações, outras imagens bem fortes, bem interessantes, tá certo? Então a gente para raciocinar e pensar, será que essas pessoas que foram para a Grande Guerra Mundial, em especial esses jovens, tinham noção ou realmente queriam, sabe? É uma guerra do povo, é uma guerra da elite, né? Se assim podemos dizer, é uma guerra dos plebeus ou uma guerra dos grandes senhores, dos grandes reis e imperadores? Sabe, o que parece para mim, e aí eu falo para mim, que era muito mais uma guerra da elite, dos grandes senhores, do que mesmo do povo. Vamos lá, outra situação interessante, pertinente à Primeira Guerra, é a presença das mulheres. Nossa, o movimento feminista, gente, ele é passado por fases. E essa fase da Primeira Guerra Mundial, apesar de ser uma coisa muito cruel, mas as mulheres souberam mesmo se aproveitar dessa situação, meio que às vezes até sem saber, mas
começaram a adentrar espaços que não eram pertinentes a elas. Então imagine, seus maridos, seus filhos mais velhos foram para o conflito. Alguém precisava tomar de conta da economia, alguém precisava tomar de conta da agricultura. Então muitas mulheres foram para a agricultura. Eram espalhados pôsteres por todos esses países envolvidos na guerra, incentivando as mulheres a trabalharem. Então perceba aí, por exemplo, na imagem, na figura número 1, nós temos uma fotografia, tá? Entrada desse site aí. Essa fotografia, ela retrata mulheres em Londres produzindo balas para fuzis. Balas que eram produzidas há anos atrás por homens. Então, uma coisa que a gente pode chamar a atenção, perceba que as mulheres estão vestindo roupas muito folgadas. Porque muitas das roupas eram dos seus maridos, eram do seu filho mais velho, né? Então botavam sapatos enormes, roupas realmente masculinas para poder trabalhar. É uma curiosidade interessante. Então a partir daí a mulher passa a adentrar esses novos espaços. E os senhores burgueses que detinham, né, o domínio dessas indústrias passam a perceber e a valorizar de alguma forma, se assim posso chamar, o trabalho feminino, o trabalho das mulheres, que era um trabalho bom, era um trabalho bem feito e que poderia representar para eles um lucro maior, porque as mulheres recebiam menos do que os homens. Então, a partir de então, as mulheres passam a ter uma relevância econômica muito forte. É tanto que depois da guerra, e aí eu ia comentar mais à frente, alguns países como a Inglaterra acabam dando o direito ao voto das mulheres em 1918, justamente, ou muito enlaçado a essa força feminina na Primeira Grande Guerra Mundial. Em todos os países, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, nos Estados Unidos eram espalhados pôsteres, então muitas mulheres trabalhavam na indústria de armas, trabalhavam em outros setores da economia. E uma das mulheres que eu quero chamar a atenção é a Marie Curie. A Curie, ou Marie, ela é uma cientista, ela ganhou prêmios, se não me falha a memória, em 1903 ela ganhou o Nobel de Física, né, por trabalhar com a química radioativa, materiais radioativos. E em 1911 ela ganha o Nobel, é a primeira pessoa a ganhar esses dois prêmios, Nobel de Química, porque ela consegue isolar o átomo de rádio. E aí ao conseguir isolar o rádio, né, que é um átomo extremamente radioativo, ela passa a produzir o que nós chamamos hoje de máquinas de raio-x. Aquela máquina de raio-x que consegue ver os ossos, as fraturas nos ossos. Pois bem, tem aí um dedinho não, um braço inteiro da Marie, né, que nasceu na Polônia, mas que aí nessa situação, como é a imagem da figura número 2, já estava trabalhando com cientistas em Paris, na França. Tá certo? Lembrando a vocês que a França ela acabou largando a Tríplice Aliança e passou para a Tríplice Entente. Gente, ela morre, se não me falha a memória, em 1934 de leucemia, que é um câncer no sangue. Isso porque ela ficou muito exposta à radioatividade, então é muito comum que as pessoas acabem, né, as células acabem ficando cancerígenas, produzindo essa doença, tá? Mas veja, um trabalho extremamente importante, né? É uma curiosidade que acabei esquecendo de falar, mas que é importante, é que com essa evolução no uso do rádio, ela pôde criar essas máquinas de raio-x e levar nos carros para que no meio dos conflitos, em locais específicos, os soldados pudessem fazer o raio-x e assim o atendimento seja mais rápido, né, e mais eficiente. Então imagine quantas vidas a Curie conseguiu salvar, né? Então é muito interessante essa história de vida dela. Muitas outras mulheres também foram relevantes na Primeira Grande Guerra Mundial, né? Visite esses sites aqui
E aí vocês vão ver outras histórias, mas essa me chama muita atenção. Bom, vamos chegando ao fim da Primeira Grande Guerra Mundial. Bom, a Rússia, né? A Alemanha pensava que a Rússia talvez fosse mais complicado, mas a Rússia foi o primeiro país, né, meio esse conflito, que abandonou a guerra, né, pediu redenção da guerra em 1917. Isso porque a Rússia estava passando por problemas civis internos, isso ocasionados pela fome, pela miséria que estava muito grande. Então, tipo, toda a movimentação do país ficou voltada para a Primeira Guerra. Pessoas estavam passando por grandes situações de necessidade e aí outras pessoas com outros posicionamentos políticos, em especial o socialismo, acabam construindo uma revolução e aí tirando a Rússia dessa situação de guerra, né? Automaticamente teve que pagar, sim, indultos por ter saído da guerra, a Alemanha, e aí para poder se organizar, mas isso aí é um conteúdo para uma outra aula. Bom, gente, em 1917, em meados aí de junho, quem chega na guerra, quem chega no conflito, é os Estados Unidos da América, que até então estava neutro, mas vendia muitas armas para a Tríplice Entente, vendia armas, emprestava dinheiro. Por quê? Primeiro porque os Estados Unidos não gostava do desenvolvimento industrial da Alemanha, tinha ela como uma rival importante e imponente. E segundo, pela própria perspectiva de colonização, né? Lembrando a vocês que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, foi quem colonizou os Estados Unidos. Então existia uma ligação muito grande entre a ex-colônia e a colônia comercial. E aí os Estados Unidos levavam esses mantimentos. E aí, uma certa vez, um dos navios que levavam mantimentos dos Estados Unidos para Londres, ele foi derrubado por navios alemães. E aí, após essa situação, os Estados Unidos não contou conversa e adentrou na guerra. Os Estados Unidos ainda não tinha o exército, gente, não era, o alistamento não era obrigatório. Então esse post aí do tio Sam, né, muito comum, sempre aparece nas provas de vestibular, ele aparece aí convidando as pessoas. Então eu espero você nas Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Se aliste em lugares mais próximos. Então começou a se espalhar posters como esse para incentivar as pessoas. E isso incentivando, gente, em meio à ascensão do cinema, em meio à ascensão da publicidade. Então os jovens ficaram super iludidos e vamos sim para a guerra. Isso foi muito forte, né? Os Estados Unidos soube se utilizar de um grande marketing. E aí as pessoas, é tanto que o exército americano tinha números em torno de 1,5 milhões de soldados, né, que foram ao conflito e foram à guerra, tá? Com esse 1,5 milhões de soldados indo à guerra, a balança acabou caindo, né, especialmente para os países da Tríplice Aliança, né, que ainda resistiam, mas que agora, já em 1917, começam a ter sinais de quedas, né? Isso vai seguindo até o ano de 1918, quando, enfim, o rei do Império Alemão, o Guilherme II, abdica do trono, sai do trono alemão em 9 de novembro de 1918, e pelo menos 3 dias depois, a Alemanha acaba em Paris assinando a redenção. Com essa redenção, com a saída da Alemanha, encerra-se então a Primeira Grande Guerra Mundial, tá? Uma outra curiosidade, com a chegada dos Estados Unidos à Primeira Guerra, como o Brasil tem uma relação econômica muito forte com os Estados Unidos, e essa relação econômica acaba adentrando a ideologias políticas, o Brasil acaba entrando já no finalzinho de 1917, entrando na Primeira Guerra Mundial. Então o presidente da época, o Venceslau Braz, ele acaba mandando para o Congresso uma proposta para que o Brasil participe, pelo menos de maneira indireta, da Primeira Grande Guerra Mundial, mandando suplementos, médicos, navios, tudo que pudesse contribuir
para a derrota da Tríplice Aliança. Então nós temos aí o retrato, gente, de um jornal, à época, e diz assim: o Brasil na Grande Guerra. Né? É um retrato de trazer estampando essa nova situação do Brasil presente na Primeira Grande Guerra Mundial. Então sim, participamos da Primeira Grande Guerra Mundial. Bom, gente, encerrou, né, o conflito, mas e as consequências? Né? Quais são as consequências? Além das consequências humanas, gente, calcula-se a morte de pelo menos 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. Os países que mais perderam pessoas foi especialmente o Império Alemão, na Alemanha, e o Império Austro-Húngaro, tá? São os países que mais sofreram baixa de pessoas, além da Rússia, tá? Bom, em 1919, início de 1919, houve uma conferência de Paris. Nessa conferência de Paris, várias situações foram levadas em conta, até uma das que mais se destacaram foi a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma liga composta basicamente pelos países vencedores da guerra e os Estados Unidos, né, da Tríplice Entente dos Estados Unidos. É como se fosse uma tríplice que, entre aspas, iria manter a paz do mundo. É o que seria hoje a ONU, porém de uma maneira muito restrita, como vocês estão percebendo. Depois, mais adiante, houve um Tratado de Versalhes, e aí sim, no Tratado de Versalhes, houve as principais punições para a Alemanha. Muitas punições. Perda de território, né? Então, perdeu território. Aquele território, lembra aquele território da Guerra Prússia? Franco-Prussiana, perdeu. Perdeu territórios para a recém-formada Polônia, né? Chamado, por exemplo, o Corredor Polonês. Alguns territórios passaram a ser independentes, e aí chama atenção para a Lituânia, Letônia, que ficava ali entre a Rússia e a Alemanha, tá? Então, várias imposições foram feitas no Tratado de Versalhes. Percebam na imagem abaixo, a primeira figura, é a mesma figura, tá, gente? Por isso que eu não tipifiquei. Mas de um lado você tem uma Alemanha muito maior e do outro a Alemanha já quebrada, né? Esses espaços em roxo são alguns dos territórios que ele acabou perdendo. Já a Finlândia, a Estônia, a Lituânia eram regiões que pertenciam à Rússia e que passaram a ser independentes. Bom, além dessas mudanças geográficas, como vocês estão vendo aí, entre elas, acho que o que mais se destaca é desmembramento ali da Alemanha, desmembramento da Rússia em outros países, e o desmembramento do Império Austro-Húngaro deixa de existir, passa a ser a Hungria, a Áustria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, tá certo? Então ela se desmembra e os povos eslavos acabam sendo desmembrados de maneira geral, tá? Então foram muitas as consequências, mas acho que assim, o que a gente pode chamar mais atenção é principalmente as consequências humanas. Muitas pessoas morreram, muitas mesmo, né? 10 milhões é um número muito expressivo. Além da ressurreição de armas extremamente mortíferas, tá? Bom, gente, nós já estamos chegando ao final da nossa aula, né? Vamos dar uma respirada, espero que a gente tenha... espero que eu tenha sensibilizado vocês. Vale ressaltar que a leitura do capítulo é primordial, é essencial. Se não uma, duas ou três vezes, tá certo? Revejam quantas vezes puder esse vídeo. Eu espero que tenha sido muito claro, né? Como já comentei no início, isso é um espaço muito novo para mim. Às vezes as palavras aparecem, as palavras somem, mas está sendo feito de coração, tá? De coração mesmo. Eu queria encerrar, lembra, sobre a República eu trouxe muito música. Hoje eu trouxe muito texto, né? Uma poesia, um texto, um relato, e eu queria terminar com outro texto, né? Que acaba sendo um relato, né? Uma crônica,
falando, é do Burns, Edward Burns, falando um pouco, né, sobre a visão dele sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu achei pertinente e trouxe para vocês. Ele diz o seguinte: a contribuição mais permanente do conflito ao espírito do pós-guerra foi a desilusão, principalmente entre as classes médias. Uma geração de homens tinha sido sacrificada, perdida sem qualquer objetivo claro. Muitos dos que sobreviveram se sentiram enojados pela chacina inútil para a qual sabiam ter dado sua contribuição e da qual julgavam ser seu dever compartilhar pelo menos um pouco da culpa. O ódio e a suspeita em relação aos velhos, entre aspas, que haviam arrastado o mundo a um conflito desnecessário. O poeta inglês Edmund Burden expressou bem essa profunda desilusão ao escolher como título de uma poesia, escrito para celebrar o Ano Novo de 2021, o versículo bíblico: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou-se revolver-se na lama. Muito forte, né? Muito impactante, né? E reforça aquele pensamento que eu trouxe no início, a ideia de um conflito totalmente desnecessário, um conflito desumano, um conflito que muito mais em interesses privados, é um interesse muito íntimo de algumas pessoas e menos do interesse da população, até porque, como foi citado lá no início, eles estavam vivendo em uma época próspera. Aquela época próspera poderia continuar, né? Mas aí a ganância, as relações de poder acabaram, lamentavelmente, falando muito mais alto, né? É triste. Bom, gente, como dica, tá? Dica e atividade, tá, gente? Vocês vão escolher um desses filmes, né? Uma dessas produções cinematográficas. Vão ver, né? Vão ver. E lá no mural do Google Sala de Aula de cada uma das turmas, você vai colocar seu comentário, vai dizer qual é o filme e fazer seu comentário. Gente, um comentário breve, tá? No máximo 5 linhas. No máximo 5 linhas. Bom, o primeiro filme, vou até pegar aqui minha colinha. O primeiro filme, chamado Cavalo de Guerra, é de 2011, tem um pouco mais de 2 horas de filme, quase 2 horas e meia. É do cineasta bastante premiado, o Steven Spielberg. Ele narra a história desse jovem, esse cavalo, ali na Grã-Bretanha, ali na Inglaterra. Eles dois começam a treinar, só que aí chega a Primeira Guerra Mundial, gente. E com a Primeira Guerra Mundial, muitos dos jovens, além de serem forçados a se alistar, os cavalos também tinham que participar do conflito. E aí o cavalo vai e aí as situações acontecem. É importante lembrar a vocês, gente, que filme não é história. Filme é filme, tá? História é isso que eu tô fazendo com vocês, né? Essa conversação, esse diálogo baseado em um conhecimento histórico científico. O filme é construído em 2011. Esse filme e tantos os outros são construídos muito mais para retratar o tempo em que foi construído do que mesmo a situação representada. Sem falar que existe outras situações, como por exemplo, a questão de bilheteria. Então nunca, preste atenção, nunca um filme é uma reprodução da realidade. O filme é apenas uma representação da realidade, que pode ser sim baseadas em algumas leituras historiográficas, em alguns fatos historiográficos. Nesse caso, todos esses filmes aí estão muito próximos do que seria a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Então é uma representação da realidade, não é uma reprodução, tá? O filme, na verdade, é uma série documental da Fox,
da Fox Play. É uma série que está disponível no YouTube e eu vou deixar aqui nesse canal os links. E aí vocês podem estar assistindo, são divididas em 6 capítulos. Essa série sim, uma série documental, ela traz um enlace muito mais forte com a realidade. Muito mais forte com a realidade, com imagens reais realmente, tá certo? Então vale a pena conferir, ela relata realmente as situações de guerra. Enfim, muito forte, impactante e realista, tá certo? Os segredos da Primeira Grande Guerra Mundial, ok? Ela foi colocada, não tenho muitas especificidades, mas ela foi colocada no YouTube em 2016 e aí eu já assisti algumas vezes, super recomendo, tá? Esse último filme, filme número 3, é um filme recente, é desse ano, é de janeiro de 2020. Ganhou, foi indicado ao Oscar, ganhou alguns prêmios, acho que um dos prêmios do Oscar, acho que não lembro qual foi a premiação, a estatueta que ele ganhou. Mas é um filme que relata a história de 2 soldados, também britânicos, enlaçados à situação da Primeira Guerra Mundial. Chama muita atenção o diretor, o Sam Mendes, ele faz poucos cortes, então há uma sequência muito grande de imagens, há uma participação muito grande de figurantes, algo aí beirando uns números altos de figurantes, né? Não me venha mais à mente, mas é um número expressivo para trazer uma realidade muito mais forte, né? Trazer, representar, mas não reproduzir, tá certo? Então vejam um desses filmes. Se vocês também têm outros filmes, outras leituras, inclusive que vocês acham interessantes que os colegas vejam, deixa aqui no comentário o nome, o link. E também coloca lá no Google Sala de Aula, no mural, tá certo? Se você quer recomendar. Bom, gente, chegamos ao fim dessa nossa aula. Mais uma vez eu peço a vocês que acessem, baixem o Google Sala de Aula, ou acessem pelo seu computador. Lembrando que aqui em cima nós temos, primeiro, a senha para os alunos do 3º ano do Reis Magalhães, que é essa senha aí, XTN minúsculo 63BH. Embaixo nós temos a senha dos alunos do 9º ano da Casa da Criança 3 e do Castro Alves, QWFYEW5. Qualquer dúvida sobre esse material, pode entrar em contato comigo ou pelo Instagram, o @juniorgomes24, ou pelo meu e-mail, juniorgomes_isto@hotmail.com. Tá certo? Tchau, tchau, gente, e até a nossa próxima aula. Um abraço e um cheiro no coração de cada um de vocês.